Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Meeting RH, um encontro de profissionais de recursos humanos, para a gente poder fazer reflexões a respeito de temas que acabam estando dentro do nosso dia a dia, temas práticos, dicas práticas, para a gente poder começar um bate-papo bem legal. Então, sejam todos muito bem-vindos. Dani, para a gente poder tentar manter o nosso horário, então, bora lá começar a nossa apresentação? Vamos, sim. Então, quero, oficialmente aí te desejar as boas-vindas, agradecer imensamente a sua contribuição com a gente, você que recebeu o nosso contato tão prontamente e preocupada, né? Que tipo de informação eu levo com mais relevância, porque realmente faça a diferença na vida daquelas pessoas. Então, assim, não tenho nem palavras para poder agradecer a essa disponibilidade de tempo. Você que tem imagina, é um prazer. aí em casa, né? Então tá, a gente estava falando de qual título, eu mantive o título, e boa noite aí para todo mundo que está se conectando, né? A ideia é a gente combinei isso com a Tati também, né? Aproveitar esse tempo para, mais do que uma apresentação da Daniela, a gente fazer troca, que vocês que estão participando tragam perguntas, coloquem lá no chat, tudo que tiver de dúvidas, ideias, a gente trocar conhecimento e aproveitar esse tempo mais para troca do que, embora eu tenha essa apresentação, que dá um caráter assim um pouquinho mais formal, né? Mas queria muito que o pessoal colocasse perguntas lá e a gente pudesse fazer bastante troca. Né? E aí a Tati vai me ajudar ali nas perguntas do chat. Aí, para completar aqui a minha apresentação, até deixei no slide errado, mas depois eu volto. Então, eu atuo na área de recursos humanos já há mais de 20 anos. Eu passei nos últimos 15 em 3 empresas grandes, multinacionais, e eu sempre tive ligada a 3 áreas que eu amo. Né? A parte de atração de talentos, a parte de desenvolvimento organizacional e uma atuação como business partner, que sempre, estando no RH como uma área ou outra, a gente acaba exercendo esse papel, né, de apoio aos gestores, de orientação. Então, trabalhei em 2 empresas americanas, uma empresa europeia, francesa, né, minha última experiência. E aí, como eu estava comentando com a Tati, né, faz 1 ano e 8 meses eu fui mãe, e aí nesse período aí, nos últimos 1 ano, eu estou atuando como consultora, até para conciliar um pouco os horários com esse meu momento mais recente da maternidade, né? E então, continuando aqui o nosso início, né? Como eu tive muito tempo do lado de lá, agora eu sou consultora, né? Eu sou autônoma, faço serviço de headhunter, faço projetos de desenvolvimento para empresas, mas a maioria, sei lá, 99% do tempo da minha carreira eu estive do lado de lá, né? Dentro das empresas, atuando como RH. Então, eu procurei montar essa apresentação, quando eu fiquei pensando assim, o que eu posso colocar que mescle um pouquinho da minha experiência de estar no lado de lá e falar um pouquinho do digital e dessa era que a gente está vivendo agora. Então, eu trouxe um pouquinho disso dentro dessa apresentação e, que nem eu falei, aí o pessoal fica à vontade, então, para mandar as perguntas e a gente fazer bastante troca, né? Eu acho que esse cenário, né, que a gente está vivendo agora da pandemia, desde março, obrigou as empresas forçou, né, praticamente quem não fazia o recrutamento online, né, todo mundo teve que entrar nesse mood, né, nesse modo aí, e as empresas que estavam mais na frente, né, acho que somente deram continuidade ou aperfeiçoaram ainda mais os seus processos, e quem ainda não estava foi forçado a trocar. Então, e acho que é esse o cenário que a gente vai viver daqui para frente, né? Mudanças constantes,
a gente tem que, como o RH sempre está dominando, né, novas habilidades, novas ferramentas, atento no mercado, né? E aí ficou a pergunta que eu copiei aí da Tati, né, lá da apresentação, né? Então, como que a gente pode melhorar a nossa estratégia, né, para incrementar a equipe com ótimos profissionais, né? Então, eu tive, para montar essa apresentação, gente, também fiz uma pesquisa, tá? Que eu fiquei com um pouquinho de medo. Será que eu, assim, o quanto eu estou super ultra atualizada ou o que eu posso estar esquecendo, né? E não tá trazendo aqui para o pessoal. Então, surpreendentemente, tem muitas informações na internet que trazem, tá, do cenário atual, o quanto que as empresas estão investindo no recrutamento interno. E estão dando valor, né, para o que a gente, aí é uma expressão da minha época, né, da prata da casa, né, o desenvolvimento das pessoas, né. Então, uma pesquisa recente aqui do LinkedIn informa que o recrutamento interno aumentou em 10% nos últimos 5 anos. Né? Então, quando a gente fala de era digital, procurar talentos e tal, é muito importante, antes de ir para fora, a gente ter um foco como RH de como a gente está fazendo a gestão dos talentos internamente. Eu acho que isso é muito importante. Né? O uso de dados para medir performance, potencial, o foco na experiência dos funcionários, ou seja, o que a gente está fazendo para trabalhar a retenção das pessoas e causar uma experiência positiva, né, nas pessoas que já trabalham hoje dentro da empresa, né, e a questão da diversidade, né, não tem como não colocar aqui, né, jovens e experientes, todo mundo nesse mesmo ambiente de trabalho, né, e com isso, as empresas vêm aí olhando mais para fora, né, também investindo, né, nessa questão da estratégia de marca empregadora, justamente para mostrar o que faz dentro, né, que hoje causa uma impressão boa e fazem com que as pessoas queiram trabalhar na sua empresa, né, como essa imagem ir para fora e despertar esse interesse em futuros talentos. Né? E eu vou falar um pouquinho mais disso em outros slides também, né? E por último, né? Então, que eu acho que é a grande também curiosidade aqui da nossa live, do nosso encontro, né? É a questão da digitalização, né? Então, o quanto que tem aí no mercado já sistemas, softwares especializados em recrutamento e seleção, que diminuem, né, o tempo do recrutamento, que automatizam processos, que reduz a necessidade, agora nem precisa falar isso, né, de etapas presenciais, está praticamente tudo virtual, né? E muitas formas de facilitar a comunicação, não só do entrevistador, né, com o candidato, mas também com todas as pessoas que participam do processo. E aí eu estou falando dos gestores, efetivamente, né? Tem processos seletivos em empresas que são mais longos, que chega a ter o envolvimento aí de 3, 4 etapas, né, dependendo do nível do profissional que a gente está selecionando. Né? E eu não poderia deixar de começar falando em agilidade. Né? Então, a gente que é de RH, eu acho que a primeira coisa que mais nos cobram, né, dentro dos processos seletivos é a rapidez. Né? Na minha última experiência de trabalho, o gestor submetia o perfil para a gente, para dentro da área de atração de talentos, dava 2, 3 dias depois, ele estava batendo na minha mesa perguntando se já tinham candidatos. Né? Então, isso é um desafio muito grande, né? E para isso, para a gente atender essa agilidade toda, né? O que eu coloquei aqui na minha visão, tá? Primeiro, dentro da empresa, a gente precisa ter processos claros e bem definidos, ou seja, a regra do jogo para os gestores, né, e para os colaboradores também, porque a gente está falando aqui muito, né, de recrutamento interno, que estejam bem claras. Né? É muito importante, gente, nós, profissionais de RH, estarmos bem preparados para receber, né, e fazer a gestão bem feita desse processo de atração de talentos. Então, assim, é muito menos tirador de pedido
e muito mais parceiro do negócio, entender realmente cada área da empresa, cada resultado de negócio e poder falar a linguagem dos gestores, né? Metas de negócio, que a gente possa também tá atuando de uma maneira mais estratégica, entrando no detalhe com eles, assim, de fazer o planejamento de talentos, ou seja, olhar para a estrutura, poder aconselhar, e isso acontecia muito dentro da empresa, nas últimas empresas que eu trabalhei, que eles vinham com a requisição de recrutamento, e eu não simplesmente aceitava aquela requisição e saía dando start no processo. Eu entrava, dizia, por que você está trocando essa pessoa? Qual foi o motivo? Mas por que ele não está atendendo a performance? O que está acontecendo nessa área? Eu fazia 1 milhão de perguntas para tentar entender onde é que estava o problema primeiro. Porque isso é o que vai direcionar depois, quando a gente fala em recrutamento digital e softwares e coisa, não adianta a gente ter os melhores recursos, os melhores softwares, se a gente não acerta nessa parte inicial, né, que é um mapeamento, a identificação do perfil, é entender por que essa vaga surgiu, o que está levando o gestor a fazer essa substituição ou abrindo uma nova posição dentro da empresa. Então, eu acho que isso assim é crítico, assim, é fundamental dentro do processo. A questão de gestores mais preparados, então, acho que isso é um desafio e muitas pessoas assim que são da área de atração de talentos, que estão dentro de empresas, estão sempre promovendo para os gestores capacitações, né? Então, ter um manualzinho, um guia rápido, ensinar eles a fazer um preenchimento bem feito, seja de quem tem sistema, dos processos de aprovação, de como é que funciona. Justamente por isso que eu falei, porque eles chegam na nossa mesa, 2 dias depois eles já querem que a gente apresente candidatos, eles vêm com uma listinha de pessoas que eles tiraram, sei lá eu da onde, que às vezes não atendem os requisitos da posição, mas eles querem que a gente entreviste, não sei se isso acontece na vida de vocês ou se é só na minha, mas... E a gente tem que estar bem embasado para poder ter argumentação, né, e fazer uma boa parceria com esse gestor no sentido de trazer o melhor talento, né? E aí a gente tendo esse contexto bem feito, a gente consegue fazer o uso inteligente da tecnologia, né? Então saber qual é a estratégia de seleção efetivamente, e aí nós vamos falar um pouquinho mais depois, eu não vou entrar muito nessa parte, mas assessments, como vai ser o processo de entrevista, etapas e etc. E aí aliado, né, a questão da tecnologia e tudo isso, né, com a questão de dados. Eu acho que a gestão de dados e indicadores é fundamental também para a gente poder mostrar para a empresa o resultado ou o quão eficiente, né, a área de atração de talentos está sendo para dentro das empresas. Então, acho que esse é o meu primeiro contextualização, né, do cenário de sendo RH e área de atração de talentos, que não basta assim a gente sair agora na live falando de sistemas e etc., sem fazer esse contexto, né? Tati, já tem alguma pergunta? Eu não sei se eu consigo botar. Eu acho que pergunta ainda não. O pessoal está se apresentando, eu vou moderando aqui para você. Pode ficar tranquila quanto à questão. Eu acho que eu consigo ativar o chat aqui também, né? Consegue sim, na barrinha ali. Também, acho que algo importante que você trouxe, hoje nós falamos muito a respeito das metodologias ágeis. E trazer essas metodologias ágeis para o processo de recrutamento, né, que é a nossa proposta da discussão de hoje, é realmente importante, porque a gente otimiza o nosso processo e deixa ele extremamente mapeado. Então, utilizar as metodologias ágeis nesse processo de recrutamento ágil, com certeza vai trazer mais agilidade, mais assertividade, maior possivelmente interação entre as partes envolvidas, né? Porque o RH acaba sendo uma das partes envolvidas. Se o processo é interno, então
existem muito mais partes. Se o processo é externo, às vezes é o gestor, às vezes é uma consultoria externa, algum apoio que a gente precise. Então, acho que é muito importante realmente esse primeiro contexto da gente ter um alinhamento estratégico, né, processos claros e definidos para que realmente esse recrutamento ágil possa sair do papel, né, não ser só um enfeite, né, falar, não, aqui nós utilizamos as metodologias ágeis, nós temos um recrutamento ágil e aí a gente percebe o processo todo antigo, né, anterior, essa pandemia toda acontecendo da mesma forma, porque mudou e mudou muita coisa mesmo, né? E aqui a Letícia, né, colocou um comentário, né, que ser ágil vai além de ter as ferramentas, mas ter esse mindset, né? Então tem tudo a ver, acho que a Letícia com que a gente, nosso tema de abertura, né? Acho que o que é mais esperado da área de atração de talentos é isso, é a agilidade. Né? E aí, assim, olhando para o lado do gestor, eles não querem saber se a gente está usando as ferramentas, que tipo de tecnologia submeteu a requisição, 2, 3 dias depois eles querem candidatos. Né? Então, a gente tem que ter consistência, tem que ter bons conhecimentos para fazer, né, o bom uso, né, da tecnologia, das ferramentas, né, de agilidade também, de metodologias ágeis, para trazer para eles os melhores resultados. Acho que isso é fundamental, bem colocado, Tati, também. Uhum. Então, vou dar um seguir aqui. Acho que deu uma travadinha, mas foi. Né? Falando, então, a gente começou a falar um pouquinho de tecnologia. Né? Então, entrando dentro desse contexto, né, supondo que toda aquela parte ali que a gente comentou está ajustada, a gente tem processo, a gente está parceiro do negócio, e aí a gente entende bem né, qual é a necessidade, surgindo as posições, como que a gente vai trabalhar, né, como que a gente vai usar, né, a tecnologia com assertividade e a nosso favor. Né? Acho que a primeira coisa, para cada nível ou para cada posição, né, que a gente está abrindo dentro da empresa, é importante a gente saber onde é que estão esses profissionais. Né? Hoje, a plataforma, por exemplo, do LinkedIn é uma plataforma muito utilizada, ou a mais utilizada, né, ultimamente. E aí, gente, eu tenho visto, assim, que eu acompanho muito, né, essa questão das vagas, e um pouco a nível Brasil, mas muito mais aqui no Rio de Janeiro, onde eu moro, né, e eu tenho visto, assim, vaga de padeiro no LinkedIn. Gente, desculpa, mas assim, talvez até tenha padeiros hoje olhando o LinkedIn, mas não é a melhor ferramenta. Né? Então, assim, a gente precisa, como profissional de RH, entender bem das plataformas de vagas, qual plataforma é mais direcionada para que tipo de público, falar a linguagem. Então, assim, quando a gente fala, por exemplo, de TI, né? Então, tem grupos de TI, tem plataformas específicas para grupos de TI que falam mais a linguagem, o anúncio que a gente vai fazer vai direcionar totalmente o estilo da pessoa ou quem, né, o tipo de vaga que você está contratando. Né? Então, a primeira coisa, né, é entender, né, o uso dessas plataformas, saber onde que estão, né, os nossos talentos. A gente vem falando muito também de uso de redes sociais, né, ou aqui fazer o caminho inverso. Né? E aí, dependendo do nível de posição, eu gosto muito de trabalhar nessa linha, de fazer o caminho inverso. Tá? De buscar os profissionais. Em vez de eu fazer um anúncio, né, eu recebi a minha descrição e aí eu faço primeiro a minha pesquisa nessas plataformas para ver quais são os profissionais que estão com os currículos lá, que têm disponibilidade, etc., estão dentro do perfil, faço os meus filtros e aí faço contato, estabeleço meu networking para ver se eles estão disponíveis para participar ou querem participar do processo seletivo. Eu tenho um exemplo para dar, que certa vez eu anunciei no LinkedIn uma posição para gerente de projetos. E na descrição
tinha uma descrição bastante específica do tipo de projeto que a pessoa ia gerenciar dentro da empresa. Eu recebi mais de 1.000 currículos como resposta no meu anúncio. Aí depois eu fiz uma autoavaliação, né? O que será que eu escrevi errado? Porque tinha gente de todo tipo de gestão de projetos que a gente pode imaginar, né? Gestão de projetos de engenharia, gestão de projetos de construção civil, gestão de projetos de TI, gestão de projetos de óleo e gás. Tinha, assim, de tudo. E aí foi um processo, assim, que eu tive bastante... demorei um pouco mais para poder dar atenção ou fazer o filtro e chegar às pessoas que exatamente eu queria. Então, às vezes, aí eu estou falando Daniela, né? Dependendo do nível da posição, gosto de primeiro fazer um filtro, tentar fazer o hunting, ou internamente, ou se a empresa não tem os recursos, contar com ajuda, né, de consultorias, de headhunters também, para ganhar agilidade no processo, né? Do que simplesmente fazer anúncio. Então, aí assim, vai do bom senso ou do know-how do recrutador ou dos RHs, né, de saber estabelecer no início do processo qual vai ser a melhor estratégia, né? E aí, a gente fazendo uso de redes sociais, aí tem que saber, né, que é o que eu coloquei ali, saber onde que estão os talentos para fazer esses anúncios nos lugares mais apropriados e usar os canais, né, que é o que as empresas têm feito muito hoje em dia, né, para reforçar a cultura organizacional, né? Então, assim, antes de você ter a vaga, você já está postando coisas ali no seu canal, seja no Instagram, no LinkedIn ou em outro canal que você entenda que tenha um maior retorno, né? Como que é o ambiente de trabalho, o que a empresa oferece, o que vocês têm feito de novidade, tudo isso já vai encantando as pessoas, né? E despertando essa vontade de trabalhar na empresa. Né? Eu tenho, por exemplo, acompanhado um movimento dos últimos anos, por exemplo, da XP, por exemplo. Né? Então, a gente teve um aumento, né, desse tipo de empresa bastante grande nos últimos tempos. E o CEO deles, que é o Guilherme Benchimol, ele posta coisas assim toda hora no LinkedIn. E são coisas assim, aí que eu me identifico e acho bem legal, assim, o CEO da empresa está se colocando lá, colocando a visão dele, de como ele gerencia determinadas situações, de como ele olha para as pessoas, o que ele valoriza. Então, isso tudo vai despertando nas pessoas o interesse de trabalhar ou não dentro da empresa. Né? Ações que a empresa esteja promovendo, né? Seja para fora ou internamente, tudo isso vai encantando. Né, e vai estabelecendo um relacionamento com os profissionais de mercado. Então, isso também são coisas que eu acho bastante importante, né, mencionar. Tati, não sei se você tem algo a comentar, ou o pessoal quer fazer algum tipo de comentário com relação a isso. Agora eu estou vendo aqui o Ariel, né, colocou que selecionar profissionais de TI é desafiador. Utilizando as melhores ferramentas, mensurando conhecimento, o papel do business partner é relevante. Concordo plenamente. Tati, você tem alguma colocação? Acho que essa questão hoje da gente pensar na marca empregadora tem sido uma das melhores estratégias para realmente atrair bons talentos no mercado. Às vezes sair divulgando a vaga não quer dizer que aquelas pessoas sejam fã daquela empresa, que ela acompanhe. A gente precisa realmente tentar trabalhar nessa era digital o encantamento do nosso futuro colaborador, né, da nossa futura mão de obra, porque realmente está lá o futuro da nossa organização. Então, como trabalhar bem essa marca, como trabalhar bem essa comunicação, tem sido, né, tem dado grandes fóruns de discussão em redes de profissionais de recursos humanos. Exatamente. E aí eu estava em dúvida na hora que eu montei a apresentação, onde que eu posicionava meu slide de cultura, e realmente eu pulei 2 slides, depois eu vou voltar, porque eu acho que uma coisa leva a outra, né? Então, assim, muito dos processos seletivos tem se falado muito do fit cultural,
né? Então, por mais que a gente, e isso eu vivenciei muito nas últimas empresas que eu trabalhei, a gente aplicava os testes, fazia os assessments, fazia aproximação de valores, etc. E aí, 8 meses depois que a pessoa entrava, a gente acabava, o gestor acabava desligando, ou a gente acabava se dando conta que a pessoa não tinha o fit cultural. Então, alguma coisa havia falhado no nosso processo que a gente não identificou o estilo, né, os valores, atitudes ou o comportamento da pessoa em linha com aquilo que a empresa trabalha. Então, isso está sendo muito, muito falado, né? E aí eu coloquei aqui, né, uma pesquisa também do Glassdoor, que tem publicada, 77% dos entrevistados disseram que a cultura da empresa é um dos fatores mais importantes na hora de se candidatar. Né? Muito mais, a cultura conta hoje, assim, às vezes muito mais até do que o salário, né? Então as pessoas estão buscando propósito, né? As pessoas estão buscando satisfação pessoal, né? E agora, recentemente, com a questão da pandemia, né, do coronavírus, também estão buscando bem-estar e segurança pessoal, né? Então, as práticas, como que as empresas estão se adaptando para esse retorno ao trabalho, como que tem olhado para os colaboradores, o que tem levado em consideração, fazendo a gestão adequada, né, dos itens de segurança, das questões do dia a dia, né? Então, isso tem sido bastante, como a gente fala, você falou ali, né, da marca empregadora, né? As empresas estão publicando o que elas têm feito e isso acho que vai ao encontro muito do que muitas pessoas estão buscando para o seu futuro, né? Onde eu quero trabalhar, né? Então, essa questão é muito importante. E aí, para quem ainda não teve oportunidade, né? Alguns sites como Love Mondays ou Glassdoor tem muitas informações onde os candidatos ao serem convidados para participar do processo seletivo, ou até mesmo antes disso, né, acompanham as informações que estão dentro desses sites a respeito das empresas de vocês, ou das empresas onde a gente trabalha. Então, uma vez que a gente cria uma imagem ruim lá dentro, fica bem difícil depois a empresa se tornar, né, uma boa empresa para trabalhar ou se tornar atrativa, enquanto esses sites tiverem muitos comentários negativos. Então, o trabalho interno, o trabalho anterior também é muito importante, né, que é o que eu estava falando lá no início, de causar uma experiência positiva no colaborador, né? E aí, dentro de processos seletivos, hoje já tem softwares que avaliam valores, então tem valores assim do perfil do candidato versus o perfil da cultura organizacional, né? Então, usam algoritmos inteligentes e aí eles trazem dentro da primeira etapa do processo seletivo já um ranking dos candidatos mais aderentes, né, ao perfil da empresa. Né? Então, essa questão cultural aí é bastante importante a gente atentar também. Né? E aí eu botei aqui alguma dica, né? Que enfim, o que a gente pode fazer, né? Explorar a página de carreiras, colocar depoimentos, fotos, e isso pode ser Instagram, isso pode ser LinkedIn, isso pode ser outras fontes também, né? Sobre o dia a dia de trabalho, projetos, conquistas do time. Então, vocês vão ver que o pessoal está cada vez mais divulgando e postando esse tipo de coisa, né? Tati, tem algum comentário, pessoal, alguma pergunta sobre essa questão da cultura que queiram trazer? Essa questão da cultura hoje a gente percebe que tem sido o grande fator realmente de aproximação, de desligamento de colaboradores, né? Então, exatamente. Acho que até antes da gente avaliar competências, comportamentos e tudo mais, a questão dos valores tem demonstrado, né? Que aumenta ou diminui a assertividade do processo seletivo. Mesmo a gente ainda não tendo falado nada de competências e tudo mais, então atrair as pessoas certas, né, para a cultura da organização é importante. E para a gente poder atrair as pessoas certas, a gente precisa começar a comunicar qual é a cultura da organização, porque ele não pode adivinhar depois que ele entra na empresa, né? Exatamente. Por isso que é tão importante essas páginas de carreira, enfim, realmente a gente ter uma rede social corporativa ativa, né?
E aí, Tati, bem colocado. Quando a gente entra nessa questão de páginas de carreira, redes sociais, né? Aí é importante, assim, não só aí a parte interna, né, da gente causar uma boa experiência para os nossos colaboradores, mas também causar boa experiência para as pessoas que passam pelos nossos processos seletivos. E aí a gente vê, eu já vou entrar aqui nessa parte digital, né? E eu vou pulando algumas coisas que vem me trazendo aqui na memória, né? Que eu coloquei mais lá à frente, por exemplo, a questão de feedback, né? Quantas vezes a gente escuta, né, de empresas que divulgam a vaga e aí recebe um monte de currículo, não dá retorno para as pessoas, trabalha com muitos e-mails automáticos ou pessoas que participaram do processo seletivo que ficam sem retorno, e isso elas postam depois, gente, postam. Então, assim, eu sei que é difícil, né? Eu já tive desse lado, então, assim, quando a gente tem muitas vagas para gerenciar em um volume muito grande, né, de currículos, de pessoas, a gente não consegue dar atenção para todo mundo. E depois eu vou entrar um pouquinho nesse tema de novo, né? Mas falando aqui, voltando à parte do recrutamento digital, né? Então, isso não se resume, né, apenas à divulgação de vagas por meio das plataformas e dos sites, né? Hoje, a gente tem, sim, ferramentas de seleção que usam tecnologia, inteligência artificial para apoiar essa etapa inicial de triagem, né? E aí vai muito assim do que é cadastrado, ou seja, a página de carreiras é importantíssimo, sistemas que são utilizados, que a base, né, de como a gente cria isso para fazer o match. Então, tem muitas empresas que trabalham já dessa forma, que a gente pode dizer, Daniela, mas a minha empresa, eu não tenho grana para contratar um sistema, sei lá, um Success Factors, que é super caro. Como que eu faço? Então, tem alternativas, né, no mercado de empresas que a gente contrata, que apoiam fazer esse tipo de trabalho, sem a necessidade da gente ter um sistema desse porte dentro da empresa, né? Então, ter a tecnologia, usar a tecnologia a nosso favor, né? Então, assim, eu coloquei aqui, né? Então, hoje a empresa divulga a vaga na internet, recebe currículos, o software faz uma triagem de candidatos, né, de acordo com os dados que a gente colocou lá. A gente consegue, através do sistema, mandar convites para participar das próximas etapas. É claro que vagas que têm grandes volumes, né, não tem como a gente fugir, né, de ter um retorno automático, mas aí vejam bem, são vagas de grandes volumes e um retorno automático ainda é melhor do que não ter nenhum retorno, né? Então, e aí a gente falando do processo todo, é tão legal hoje as ferramentas que estão à disposição, que possibilitam, inclusive, a parte de admissão ser virtual. Então, assim, todo o registro, as informações do colaborador, ele vai colocando ali dentro do sistema, que fica tudo automático, fica tudo muito rápido e muito melhor de fazer a gestão dessas informações dentro da empresa. O recrutamento, então, eu botei aqui, tem estudos que apontam que o recrutamento digital otimiza em até 20 vezes o processo seletivo. E isso é super legal, porque deixa a gente mais disponível para participar ou focar, né, de etapas que são mais estratégicas, né? E aí livram a gente de fazer a gestão, né? Por exemplo, essa etapa inicial de triagem, a questão da admissão. Então, é muito importante a gente conhecer bem quais são as ferramentas que tem disponível hoje, para que tipo de processo ou para que tipo de empresa elas são mais interessantes e mais ajustadas ao processo de cada um, né? Então, não adianta a gente entrar lá na internet, fazer uma pesquisa e falar assim, hoje o bambambam do recrutamento digital é a empresa XYZ que eu tenho que contratar, que vai me ajudar. Talvez não seja a melhor opção, entendeu? Então, assim, a gente tem que ler bastante, conhecer, fazer benchmarking e ver que tipo de tecnologia se encaixa melhor com o seu processo.
né? Hoje, tem muitas empresas também fazendo feiras de recrutamento online. Vocês vão ver também no LinkedIn o quanto que tem de vaga que está escrito assim, vaga banco. Não só no LinkedIn, no vagas.com e outros sites, né, que diz vaga banco. Então, assim, criar um processo onde você já vai estar trabalhando lá na frente. Então, assim, se você tem uma boa gestão de dados, das vagas que tem maior rotatividade, onde vocês têm um volume maior de seleção, vocês já vão trabalhando isso na frente. Aí isso tem a ver com o que a gente falou, do RH ágil, né? Porque você sabe que tem uma grande rotatividade. E na hora que o gestor vier com essa posição para trabalhar, você já tem ali algumas opções de candidatos, né? Você já trabalhou na frente, né? Eu não vou entrar aqui muito no processo de seleção em si, ou etapas de entrevista, né? Mas eu trouxe aqui, né, boas opções de recrutamento digital, de softwares, ou até de empresas que a gente contrata para apoiar a gente consegue fazer tudo isso online que eu coloquei aqui, né? Então, assim, a gente consegue aplicar um assessment. E aí é importante, a gente falou, né, de fit cultural, então tem assessments mais simples, até assessments super sofisticados e com custo bem elevado, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem assessments que são super baratos, né, em termos de custo, e que contribuem com o processo e que nos ajudam a trazer para o gestor um painel, ou traçar um perfil mais completo do colaborador. Então, eu acho que dentro do processo de seleção, a gente ter esses assessments definidos por nível, ou seja, o que eu vou usar para o nível mais operacional, né? Aí eu estou botando ali testes, games, raciocínio lógico, avaliação de idiomas, simulações, avaliação por competências. Então, todos esses testes, assessments, tudo isso a gente consegue hoje fazer de forma digital, e conseguimos também com que isso agilize os nossos processos, né? Quando eu coloquei aqui, por exemplo, a gente fala de entrevistas online. Então, o mais comum hoje, né, eu faço o meu processo, eu posto a minha vaga, recebo os currículos e mando um convite para uma reunião virtual como essa que a gente está fazendo, onde tem eu e o candidato e eu faço a minha entrevista, né? Agora, existem processos, por exemplo, que a gente pode gravar ou criar um script de entrevista estruturado que os candidatos podem responder gravando em vídeo, né? E depois o recrutador compara candidatos e compartilha esses vídeos com os gestores. Então, assim, a gente reduz o tempo do gestor, do supervisor, do gerente ou do coordenador, enfim, a gente pode reduzir muito o tempo de entrevista quando a gente sobe, né, de repente, alguns níveis, compartilhando vídeos que as pessoas responderam em termos de processo. E aí não precisa só ser dessa forma, né, o script estruturado. Você pode ter plataformas de reunião, como essa que a gente está usando, que a gente consegue gravar, né, a nossa 1 hora de reunião. Inclusive, acho que essa reunião está sendo gravada também. Então, assim, a gente gravar a entrevista e aí ver os melhores vídeos ou os melhores candidatos e apresentar para os gestores antes do gestor fazer a própria entrevista, evita, primeiro, que eles repitam todas as perguntas que a gente fez, né? Que eles identifiquem, nesse candidato, o que eu vou querer aprofundar, o que eu vou querer conhecer mais de tudo que ele já falou aqui para o RH, o que faltou, o que não abordou. Ou o RH faz aquela parte primeira, investigando a parte de competências, valores, comportamentos, e aí o gestor geralmente gosta de entrar numa parte técnica, né? Então, a gente consegue, através desse processo, dar muito mais subsídios e deixar o gestor focado na parte técnica. Ui, desculpa. Tem alguma pergunta, gente? Aproveitando que agora eu estou tomando uma aguinha. Aqui o pessoal está falando está dando algumas dicas sobre plataformas, Dani.
que eles utilizam, né, que recomendam, que acham que é bacana. O Ariel colocou uma consideração importante aqui, né, que na região dele, né, tem muitos currículos que ainda são entregues impressos, porque é cultura, né, cultural. Uhum. Então, muito currículo entregue impresso e os currículos preenchidos no site estão incompletos. Então, acaba dificultando realmente o sistema, né, o software, conseguir identificar essa pessoa e acaba que talvez a gente possa perder bons talentos justamente por essa, né, por essa incompatibilidade. Sim, muito bem colocado. E isso é um desafio para o RH, porque às vezes a gente está dentro de empresas que a gente, por exemplo, o site ou determinadas páginas de carreira que a gente não consegue mexer. Tem campos lá que a gente não consegue mexer, porque às vezes o ideal é que seja simplificado, né? Que o candidato não tenha que preencher. O cara tem o currículo dele, aí ele entra lá no site, tem mais 1 milhão de campos que ele vai ter que repetir toda a informação. Muitos até desistem, né? De tão complexo que é. Né? Então, tornar simples, na medida do possível, é super importante. Eu tô vendo o pessoal comentando, né? Então, eu tentei... A Tati, no início, quando a gente conversou sobre esse encontro, falou assim, não vamos fazer nada comercial. Então, eu evitei, assim, de trazer nomes e tal, para não fazer propaganda nem das empresas que eu trabalhei, nem de nenhum sistema. Mas o pessoal, isso é inevitável, né? E acho que essa troca é bem boa. A Gup achei muito boa, não só com a inteligência artificial, mas assim, eles geram muita informação para RH. Então, assim, quem ainda não acessou, dá uma olhada lá, porque tem muita informação, muita notícia, muita troca de ideia, tudo a respeito dos processos, né? E dessa nova era que a gente está trazendo. Então, eles trazem muitas novidades, então o site deles é muito legal, gente, eu super recomendo. Né? Aí o pessoal está colocando aqui o Job Convo, que também são bem flexíveis, também é uma boa plataforma. E o Ariel ainda colocou aqui O Ariel está comentando a questão dos currículos impressos. Eu sei, eu trabalhei numa indústria lá no Rio Grande do Sul e no interior também, que eu trabalhei em Montenegro, aí o Ariel vai saber, talvez o resto do pessoal não conheça. Mas ainda tem, assim, muita prática do pessoal passando na frente da fábrica e largando os currículos lá. Então, era sempre um desafio para ver como que a gente ia aliar, né, a tecnologia e nos livrar desse processo de ter, mas é um desafio bem grande. Né? Mas a gente está falando aí de futuro. Né? Então, assim, a questão de inteligência artificial, né? Essa é uma discussão muito grande que eu tenho participado de alguns grupos, né? Então, tem gente que ama e tem gente que odeia, né? E eu acho que é tudo muito recente ainda, eu não consegui avaliar ou não tenho experiência com inteligência artificial, ou seja, eu sei que tem 2 robôs, um que se chama Sophie e outro que se chama Will, fora do Brasil, que já fazem entrevistas, né? Então, não só robôs, mas tem softwares também que quando a gente ativa aqui a câmera, né, eles avaliam a sua expressão facial, a linguagem corporal, velocidade da fala, e quando termina a entrevista você tem um relatório com tudo isso. Né? Então, é claro que as melhores tecnologias também têm custos, né? E eu acho que tudo isso é muito recente ainda. Eu como consultora de RH, não consigo dar para vocês assim uma opinião, não consigo ter um posicionamento hoje do quanto ainda essa questão da inteligência artificial hoje já é efetiva, mas eu acho que é um caminho sem volta. Eu acho que cada vez mais lá fora eles estão adaptando e agregando tecnologia na inteligência artificial, e eu acho que é um caminho sem volta, assim, é uma tendência também. Né? E com toda essa tecnologia agregada no processo, né,
por mais que a gente agora está no meio da pandemia, né? Então, acho que teve muitos processos que aconteceram dentro da pandemia aqui que foram 100% online. Mas eu acho que, aí é minha opinião também, né? Que, por exemplo, o presencial acaba acontecendo. E eu, na consultoria agora que eu estava atuando como headhunter, assim, tinha muitos gestores que queriam fazer a última entrevista presencial. Né? Então, a última entrevista fica reservada apenas para os finalistas. Né? Então, a gente vai, faz o trabalho inicial, o gestor entrevista virtualmente as pessoas e, conforme for, ainda tem uma etapa presencial para conhecer de perto e acertar mais na escolha. Acho que a gente ainda tem um pouquinho dessa cultura do contato, né? Que acho que aos poucos, com o passar do tempo, talvez vai acabar sendo completamente substituída pelo online, né? Que mais? Deixa eu ver se eu pulei alguma coisa. E aí, eu falei um pouquinho de dados, né? E eu acho que isso, o RH saber fazer, eu estou gerenciando meu tempo aqui, que eu estou vendo que agora são 7h53. A gestão, ter uma boa gestão de dados é super importante, né, gente? Então, assim, a questão de People Analytics, Big Data, está sendo muito falada, né, na comunidade de RH. Então, a gente poder cruzar essas informações dentro da empresa, processo seletivo, avaliação de desempenho, sucessão, avaliação de potencial, e poder, por exemplo, retenção de talentos. Então, quando eu estou abrindo uma vaga, eu poder olhar para essas ferramentas, eu olhar para o processo de avaliação de desempenho, eu olhar para o processo de sucessão, ver quem está na linha de sucessão, que tipo de movimentação eu consigo fazer internamente antes de eu ir para o mercado, alinhar isso com o gestor. Então, eu acho isso super importante, porque isso dá credibilidade para o processo do RH. Né? Porque se a gente não faz isso, começam aqueles comentários dentro da empresa, né? Tem o processo de sucessão é só para check the box, porque não usam para nada. Na hora de selecionar, vem o fulano que é indicado ou vão direto para fora e as coisas não funcionam. Então, assim, a gente tem que walk the talk, né? Então, seguir os processos, vender de forma positiva isso para os colaboradores e usar a gestão dos dados a nosso favor. Né? Então, eu acho que bons sistemas, eu acho que conseguem ajudar bastante o RH a trazer a eficiência de que a gente está precisando, né? Hoje para o nosso dia a dia e para a gente ser mais ágil, ter contratações mais assertivas. E aqui eu já vou me encaminhando pelo tempo, né? A coisa que eu acho que mais importante, né? Que a gente não pode perder o olhar humano por conta das tecnologias. Então, assim, por mais que a gente tenha tecnologia agregada no processo, né? A gente tem, e essa questão do RH humanizado tem sido muito falada. Né? Então, qual é o impacto, qual é a imagem que vocês estão deixando, né? Tanto para dentro quanto para fora. Né? O quanto que a gente é capaz, né, de ter empatia, de estabelecer vínculos com os nossos candidatos, né? Respeito dentro do processo seletivo. Gente, no LinkedIn tem tanta gente publicando coisas assim, experiências negativas com empresas, né, a respeito de processo seletivo. Então, a gente não consegue, eu botei aqui, né, o feedback é importante. E aí, de acordo com essa minha primeira frase, né, dependendo do processo, a gente não consegue, a gente não tem braço, né, que é tanto pedido e é tanto canal, né, você coloca lá no LinkedIn que você é recrutador, você recebe 1 milhão de mensagens em e-mail, você recebe no seu e-mail, você recebe no Instagram, você recebe de tudo que é jeito. Ainda vocês têm a vaga para gerenciar, isso é humanamente impossível a gente conseguir dar retorno para todo mundo. Né? Mas minimamente acho que aquelas pessoas que foram para uma etapa final, que participaram, né, de entrevista, que não foi só uma análise de currículo, eu acho que isso é importante a gente conseguir dar um feedback com um mínimo de retorno para as pessoas sobre por que eles não foram selecionados.
né? Tem algumas coisas que os gestores trazem que a gente não consegue compartilhar, mas assim, um feedback mínimo sobre algum ponto, alguma questão na entrevista, alguma coisa que possa agregar para a pessoa, acho que isso é um olhar mais humano, eu acho que é ter mais empatia com as pessoas que estão querendo trabalhar nas empresas, né? E, por fim, eu acho que tem muito do protagonismo, né? Acho que a Tati colocou ali, o pessoal colocou ali também, né? A questão do mindset ágil, né? Então, assim, a gente não pode ficar sentado na cadeira reclamando, a empresa não tem dinheiro, a empresa isso, a empresa não investe, e o que eu estou fazendo, né, como RH para me informar, né, a respeito das melhores tecnologias, o que tem disponível, que tipo de benchmark, eu estou vendo as empresas no meu ramo, estou estabelecendo networking, estou vendo o que os outros estão fazendo que eu posso fazer também, o que tem de custo que é mais adequado para o meu cenário, né? Então, acho que a gente, como RH, tem que acompanhar essas tendências e aprofundar um pouco, né? Para ver, assim, o que vale para mim, que a empresa que eu estou trabalhando faz mais sentido, né? Então, eu acho que as mudanças, elas são constantes. Agora a gente está vivendo uma pandemia, o dia de amanhã a gente não sabe, né? Então a gente precisa estar atento e a gente precisa trabalhar o nosso time, né? Pessoas que têm aí recrutadores, que têm analistas de recrutamento abaixo, a flexibilidade é muito grande porque as coisas mudam, né? A gente começa o ano dizendo, o nosso objetivo para esse ano vai ser assim, 2 meses depois já mudou, né? Então, o volume de recrutamento já mudou, as vagas foram congeladas ou anteciparam uma convenção de vendas e querem contratar todo mundo para o mês seguinte, a gente vai ter que se adaptar, e isso não era o que tinha sido combinado. Então, eu acho que ter o protagonismo, cuidar da nossa equipe, estar aberto, né, atento para essas mudanças, conhecendo bastante o negócio da empresa, eu acho que é por aí o caminho do RH do futuro, assim, acho que, e nós já estamos nele, né? Acho que nem é isso o RH do futuro. Então, o importante é não ficar para trás, né? E, gente, acho que chegamos aí 1 minuto para as 8 horas, acho que eu não consegui responder todas as perguntas, né? Mas eu quis trazer um pouquinho dessa minha visão, assim, né? Do que é importante a gente olhar enquanto RH para poder ter transformar, né, os processos de atração de talentos e se encaixar nessa era digital. E essa é a mensagem, a Tati, que eu estava pensando, assim, né? Não adianta a gente ter os melhores recursos, melhores ferramentas e não ter um caminho, um tema de casa que vem bem antes, assim, que a gente precisa fazer internamente enquanto empresa para poder aí sim fazer o bom uso da tecnologia. Perfeito. Eu acho que essa questão da transformação digital realmente tem deixado, né? Tem nos deixado mais atentos à questão da tecnologia, mas essa transformação digital, ela não é só tecnologia, né? Ela passa por muitos comportamentos novos que a gente precisa assumir enquanto RHs, enquanto protagonismo, né? Às vezes a gente tem muito essa questão, Tati, mas é muito caro, ferramentas e tal. Mas já fez a conta de quanto custa não ter a ferramenta? Né? Eu acho que a gente precisa, né, dentro dessa agilidade toda que o universo está exigindo da gente, buscar estratégias, né, de otimizar processos, de economizar realmente orçamento da empresa, utilizando a tecnologia a nosso favor, né? Que era um pouco do bate-papo de hoje. Então, esse recrutamento ágil, essas tendências em atração de talentos, por que é importante? Porque é o futuro da empresa, né? Sem isso, a gente não consegue atingir os resultados. A empresa não consegue atingir os resultados. Então, acredito que isso seja muito importante, bem, né, realmente dentro desse cenário. E se o pessoal tiver dúvidas e tudo mais, eu quero que vocês possam contribuir. Se vocês tiverem algum tipo de questionamento também, a gente vai, mesmo que posteriormente, offline, respondendo para vocês. Eu vou deixar um link para vocês poderem, se conseguirem, deixar o feedback de vocês
né? Então, o que vocês aprenderam, o que a gente pode realmente aplicar no nosso dia a dia a partir dessa interação. Isso para a gente tem sido muito importante, inclusive para que a gente possa nortear os nossos próximos webinars, as nossas próximas lives, em trazer material relevante para vocês. Aprendi uma coisa nova aqui pelo Zoom, que eu não sabia que era possível, agora eu sei, que a gente consegue compartilhar documentos. Então, todo mundo fala assim, Tati, apresentação, aí eu fico de mandar o e-mail depois, aí às vezes o depois demora, e aquela coisa toda. Então, estou compartilhando neste exato momento, então vou começar a colocar como regra, só para quem ficar até o final, vai ter apresentação, senão não recebe mais um e-mail. Então, estou compartilhando aqui no chat para vocês também a apresentação, super apresentação da Dani de hoje, para que vocês possam ter as referências que ela utilizou. Às vezes, né, essa 1 hora acaba passando muito rápido e às vezes a gente acaba não conseguindo realmente transmitir tanto conhecimento. Em 1 hora, né, que o que eu sempre reforço com os nossos especialistas, é assim, é 1 hora de provocação, é 1 hora de falar, olha, atenta para isso, olha, percebe aquilo, para que realmente agora a gente possa aprofundar, né? Então, esse tem sido aí o nosso grande desafio. Toda quinta-feira, um especialista novo, com um tema novo, para que realmente a gente possa levar esse conteúdo de qualidade. Dani, de novo, muitíssimo obrigada pela sua contribuição, pelo seu tempo, que eu sei o quanto escasso ele é, o quanto corrido é para, né, o seu tempo. Você preparou essa apresentação com todo carinho para a gente. Essa 1 hora realmente foi muito bacana. Passou que não deu tempo de ver. Passou super rápido. Eu olhei o celular, já era quase 8. É isso mesmo, passou muito rápido. Espero que o pessoal, né, tenha gostado. Acompanhe aí a gente nos canais. Os contatos da Dani também estão na apresentação. Aproveitem para poder fazer o download. Quem consegue me falar como que é fazer o download? Clica no botão e consegue fazer o download na máquina? Porque assim, para as próximas lives, nunca mais eu mando apresentação por e-mail para ninguém, que vai ficar agora tudo aqui no chat para ver como funciona. Então, quem é mais fuçado na tecnologia aí, dá uma olhada para ver como que fica esse material para vocês baixarem. Legal, o pessoal está dizendo ali que já baixou. Já baixou. Então, Paloma... Queria também aproveitar, né, Tati, agradecer então o convite. Foi um prazer estar com esse grupo, um grupo novo para mim também. É sempre bom conhecer gente, né, tá em ambientes aí novos. Apesar do desafio aí, foi muito legal, assim, essa oportunidade de eu estar com vocês. Não trouxe aqui eu procurei não focar em nenhum sistema específico, porque aí depende do porte da organização. A gente pode estar falando de sistemas muito robustos, como coisas mais simples, então trouxe um pouquinho da minha experiência mais geral, mas assim, pessoal, fica à vontade para me conectar lá no LinkedIn, meu e-mail está na apresentação. Querendo entrar em contato, a gente estabelece aí um networking, começa a conversar. Deixei meu telefone, quiserem também mandar alguma mensagem de WhatsApp, fiquem bem à vontade. Muito super obrigada, um bom restinho de semana e vamos acompanhar então as próximas quintas-feiras, né? Para ver quais são os próximos temas aí que vão vir aí. Muito bom. Gente, muitíssimo obrigada, beijo no coração, boa noite, nos vemos quinta-feira que vem, contribuindo com mais conhecimento. Dani, pessoal, né? Então agora um tchau oficial. Antes do tchau oficial, foto oficial, né? Então quem ficou até o finalzinho, consegue desconectar a câmera para a gente poder ficar bonito na foto? Quase esqueci da foto. Ó. Legal. Tá bonitona aí, hein, Dri? Olha só. Marcelo já se arrumando todo lá, passando batom e tudo, né? Deu uma penteada no cabelo. Quem mais? Fer, Carlinha, Walter. Vamos lá para nossa foto. Ó nosso RH Mirim aí sendo treinado já. Que lindeza. Vamos lá. 3, 2, 1 e... foto. Muito bom. Beijo no coração. Até quinta que vem, gente. Tchau. Obrigada.